Boa tarde a todos. Como todo bom apresentador, moderador, ou que seja, eu tenho que fazer uma série de avisos. Alguns deles muito graves. Isso é só para chamar a atenção. De qualquer jeito, é o seguinte, já falei sobre o fone de ouvido e as fichas de perguntas e respostas estão com as recepcionistas, ou seja, as perguntas terão que ser por escrito e as recepcionistas estão com as fichas. Ok, outra coisa que pedem aqui é para lembrar a importância de preencher a pesquisa de avaliação do evento e depois entregar num dos helpdesks aqui ou no térreo. Bom, depois desse aviso, nós vamos passar para os comerciais, para que logo depois eu retorno no mesmo canal. Eu vou compor a mesa de uma vez para a coisa ficar mais arrumadinha aqui em cima e todo mundo poder ver a cara de quem vai falar. Então, aqui, por ordem de apresentação, pelo professor Paulo Saldiva, da USP, pesquisador da USP. Em segundo lugar, o Hallgren, da empresa de transporte público de Estocolmo. A seguir, Christopher
vice-presidente da Scania América Latina. Dona Niege Chaves, empresária da Metropolitana. E o Dr. Marcelo Branco, secretário municipal de transportes. Eu tenho direito de 5 minutos, eu tenho a impressão, de considerações preliminares. A organização aqui foi no sentido de contar, de certo modo, uma história. Uma história, dentro do possível, com um determinado grau, vamos dizer assim, de emoção. Ou seja, em primeiro lugar, nós vamos ouvir o Dr. Paulo Saldiva nos contar se existe um crime, ou seja, se existe um cadáver em algum lugar aí, e para o qual a gente tem um problema. Por exemplo, todas as questões desse tipo tem que haver um problema. Né? Há um problema? Há um problema no modo com que a gente faz as coisas no transporte público hoje em dia? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, já que há um problema, o Dr. Hallgren vai nos contar se é só contra nós ou tem outros lugares que sofreram o mesmo crime. E o que fizeram lá? Quem é que descobriu o quê? Como é que foi a investigação? E qual foi vamos dizer assim, a vacina que se tomou contra isso, para ver se pode se aplicar aqui. A seguir, o Dr. Christopher vai nos contar a vinda das vacinas, quer dizer, a epopeia de se fazer com que no Brasil também existissem as vacinas e existisse uma possibilidade de combater aquele crime praticado. Né? A dona Niege vai nos dizer, de certo modo, fazendo o papel da mocinha da história, quer dizer, com o que, afinal de contas, a empresa privada faz, está fazendo e vai fazer, e por que faz, em relação a assumir essa luta. Assim. Por último, nós ouviremos o Dr. Marcelo Branco, porque para tudo isso acontecer, não o crime, mas a solução do crime, é preciso uma intervenção vigorosa do poder público, o qual o Marcelo representa brilhantemente. Então, nós estamos aqui para ouvir essa história contada. Eu só queria deixar mais uma tese no ar, que é o seguinte: no Brasil nós temos a peculiaridade, assim, de, nessas situações de mistério, preferirmos os filmes de horror. Né? Então, nos filmes de horror, o vampiro só é possível ser morto com a bala de prata. Então, a gente inventa sempre uma solução, a gente sempre acha que existe uma solução mais heróica, mais difícil, mais cara, mais distante, e que ainda virá por aí e que nós precisamos descobri-la, que é a bala de prata. Porque vampiro, todo mundo sabe que só morre com bala de prata, ou então com aquela outra negócio da estaca no coração. Então, os nossos problemas de transporte público, inclusive os relativos ao efeito sobre a saúde, não só o transporte público, mas o transporte individual, acabam ficando sempre esperando a grande bala de prata. E qualquer outra proposta é considerada, vamos dizer assim, ingênua. Quer dizer, não, isso é ingenuidade. Solução só existe em tal lugar do mundo com essa bala de prata misteriosa. O segundo, a síndrome que a gente sofre muito no Brasil na área de transporte público, é o fato da síndrome do Esperando Godot. Quer dizer, que é um derivado da bala de prata. Ou seja, como a bala de prata não é encontrada e não vai ser encontrada, não vai ser fácil, então, enquanto isso, não há nada a fazer. Então, nos sentamos e esperamos Godot. Quer dizer, esperamos alguém aparecer com a bala de prata. E essa história que nós estamos contando aqui é uma história diferente. Quer dizer, uma história que ninguém ficou sentado esperando a bala de prata, está agindo de acordo com sólida munição já existente, né, e já provada, lutando com as dificuldades de qualquer solução nova, e não está esperando Godot. Quer dizer, nós estamos aqui realmente tomando o nosso destino em nossas mãos. Então, aqui, o Dr. Paulo Saldiva é o primeiro iniciador que vai começar nos contando se houve um crime, está havendo um crime?
vou usar o Good afternoon. I was asked to speak in English. So I'd like to thank the organization for approaching public health from a health-based perspective. This is a view of my apartment in São Paulo yesterday. It was a clean day. And in June last year, during an episode of thermal inversion. So we can experience in São Paulo severe problems of air pollution, and mostly derived from traffic. Those particles contain heavy metals and as well as hydrocarbons with potential to cause lung cancer or cancer in other organs. This is a lung of a person living in São Paulo, non-smoking, 52 years old. So we carry São Paulo not only in our hearts, but also in other organs as well. This is a picture, the daily fluctuation of PM 2.5, particles with aerodynamic diameter below 2.5 micrometers, which are those that are retained in the lungs, and from 6 a.m. to 4 p.m. So this is a typical diurnal variation, and that indicates that our concentrations are about 120 micrograms per cubic meter, with peaks represented by old buses that which may have 400. And the daily standard of WHO is 25. So clear, we provide bad air quality to millions of people that uses public transportation in the city of São Paulo. And this is the variation of the concentrations of NO2, not in the domain of time, but in the domain of space. So this is our avenue in the front of the Faculty of Medicine, Dr. Arnaldo Avenue, and these are the NO2 levels measured immediately within the avenue. And here is the cemetery of Araçá, when there's no traffic of buses. Traffic is another level of the plane, but not in this material plane. And here we see that there is an increased concentration, exponential increase in the traffic corridor. So this is the problem. We spend most of our days in traffic, and every day more time in the worst scenario. What are the effects of this? This is the percentage increase of deaths per increment of 10 micrograms per cubic meter of particles, measuring different areas of the city. In Cerqueira César, when we have European level, we have 2%, São Miguel Paulista about 12%, and these are indicators of socioeconomic status. So this is the percentage of people living in slums. These are the people with high college education. So not only being old or sick of the lungs or having a heart disease, but also socioeconomic status is an important effect modifier, and probably this effect modification is because those people spend more of their time in public transportation and within the traffic corridors to reach their work. So this is the correlation between admissions for hospital. Sorry, you know how many people die because of it? The estimation in the city of São Paulo, 4,000 per year. 4,000 premature deaths per year because of air pollution. This is not a fancy, this is measured. So this is the percentage of, this is the number of pneumonias admitted in the public system, healthcare, and this is the model, fitted model.